Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? O Iago aqui, e hoje tô aqui novamente no nosso cenário em Chroma pra falar com vocês, fazer novamente mais um TCC, só que dessa vez um TCC da Pré-Escola 2, e o meu óculos tá muito podre. Pessoal, nós da galera da galeria, a gente espera do fundo do nosso coração que vocês estejam gostando dessa minissérie da Pré-Escola 2 que a gente tá fazendo. Esse é o terceiro episódio, era pra ser o último, porém o último ele vai sair dia 13 de junho e tá muito especial, e nele tá a principal coisa que vocês querem saber. Não vou falar mais, não vou me estender, mas vocês não podem perder por enquanto, o último e quarto episódio da nossa minissérie. Pessoal, nesse episódio eu vou falar pra vocês a origem, algumas curiosidades da pré-escola, não só do Patati Patatá, mas também de alguns outros projetos que envolviam essas músicas. E bom, galera, mesmo isso sendo um episódio da minissérie, ainda assim não deixa de ser um vídeo especial. Então, roda a vinheta aí. Tava com saudade da vinheta da galeria. Faz tempo que ela não aparece. Bom, primeiro dando um breve resumo sobre o que é a pré-escola, ou melhor, as 100 mais da pré-escola. Esse lançamento consistia basicamente num kit contendo 4 CDs, cada um com 25 músicas, totalizando 100 músicas. Por isso, o nome, as 100 mais da pré-escola. E também um livreto com a letra de todas as músicas pra garotada cantar e saber a letra. Eba! Músicas essas que se popularizaram tendo a primeira parte cantada e a segunda parte em karaokê, mas nem sempre foi assim. Essas músicas elas variam entre músicas do cancioneiro nacional infantil, a grosso modo basicamente o folclore brasileiro, músicas populares e cantigas de roda. Os fonogramas eles foram gravados pela Plinta Music e é comum nós encontrarmos por aí algumas versões diferentes, alternativas ou até estendidas das músicas que foram incluídas na pré-escola. E em 2005 e 2007 o Patati Patatá usufruiu desses fonogramas gravados pela Plinta Music, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente chegar na pré-escola do Patati Patatá, a gente tem que voltar lá em 2003, quando a galera da Plinta resolveu fazer o kit As 100 Mais da pré-escola. Só contextualizando, As 100 Mais da pré-escola era o nome do kit, Baby Hits era o nome dos 4 CDs e o intérprete era a banda Plinta. Pelo menos até essa altura do campeonato. Não se sabe ao certo o motivo de terem surgido do nada com essa coleção, mas com certeza isso foi fruto de influência de outros projetos que o João Plinta e a gravadora Plinta estavam envolvidos na época. Já que desde os anos 90, com a Eliana, o João Plinta já trabalhava com músicas infantis e músicas de domínio público. E além da Eliana, tinham projetos da própria Plinta que contavam com essas músicas de domínio público, como por exemplo o CD Super Sucessos Infantis, que teve inúmeras versões, inclusive uma delas foi a do Patati Patatá. Ou também, por exemplo, Pupurris, tanto da Eliana quanto do Patati Patatá, da coleção Patati Patatá, né, no caso. E com toda essa influência deve ter surgido a ideia de reunir 100 dessas músicas em um lançamento só. Só que como na época era difícil armazenar 100 músicas em um só CD, decidiram dividir 4 CDs com 25 músicas cada. Pode ser que a galera tenha feito isso pra ficar um pouco mais dinâmico, já que algumas compilações da época era comum virem com mais de um disco, principalmente se fosse tipo DVD de filme. DVD não, né? Nessa época era VHS, mas por exemplo Titanic tem 2 VHS na coleção. O primeiro lançamento aconteceu em 2003 e mesmo sendo gravado e interpretado pela galera da Plinta, ele foi lançado sob o selo da Playground Music. Nessa primeira versão a gente pode ver que o lançamento ainda não tinha tomado a sua forma final, já que as músicas não tinham versão em karaokê, elas eram cantadas na primeira e na segunda parte. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar café. Fora mudanças na tracklist, né, na lista de músicas. Mas isso vai ser algo que vai se repetir no futuro. Com o decorrer do vídeo a gente vai comentar sobre isso também. Bom, uma coisa que contribui para a minha afirmação de que os Baby Hits foi fruto de influência de outros projetos da Plinta é que muitas músicas tinham instrumentais reutilizados de outros fonogramas que já tinham sido gravados. Por exemplo, o Pintor de Jundiaí e o Palhacinho, que reutilizaram do CD Patati Patatá Volume 3. Era um palhaço engraçado que só
fazia com amor. Fora algumas outras, como O Sapo Não Lava o Pé, que o instrumental é baseado na versão dos super sucessos infantis, enfim. Ainda não tava com gostinho de pré-escola, até a gente chegar em 2004. Em 2004, a coleção Baby Hits deu as caras finalizada do jeitinho que a gente conhece hoje. Cada instrumental com o estilo da pré-escola 1 mesmo e com a dinâmica dos Baby Hits, tendo a primeira parte cantada e a segunda parte sendo uma versão em karaokê. E dessa vez tinham até alguns cacos gravados pela galera da Plinta, convidando as crianças para cantar. E também alguns desses cacos eles foram mantidos na versão final da pré-escola do Patati Patatá. Mas não virou! Agora o índiozinho não vai mais cantar. Agora é com vocês, crianças! Vale ressaltar que essa versão dos Baby Hits possuíram algumas tiragens alternativas e lançamentos por outras gravadoras, como por exemplo em 2005, que esses fonogramas eles foram lançados numa parceria entre a Plinta e a Nel. Mas, tendo esse contexto todo já dos Baby Hits, vamos começar a falar da pré-escola do Patati Patatá. E lá vamos nós! Rapaziada, com a história do Baby Hits em mente, a gente já tem todo o contexto necessário para começar a falar da pré-escola do Patati Patatá. Bom, a gente não faz a menor ideia do porquê que o Rinaldi quis fazer a pré-escola na voz do Patati Patatá. Então, a gente só aceita. Bom, esse lançamento ele foi gravado talvez no final de 2004, mas com certeza no começo de 2005. E foi lançado em abril, já que no programa de 2005, que foi transmitido dia 6 de maio, ele foi gravado antes e nele a pré-escola 1 já é dada como prêmio, o que nos leva à conclusão do lançamento ser em abril. A sua gravação até que foi simples, já que eles gravavam só a primeira parte da música e o mixer ele copiava e colava na segunda. E também alguns cacos soltos que foram sendo utilizados e reutilizados durante as músicas. Vamos lá, gente! Alegria! Vamos lá, gente! Alegria! Agora você, Patati! Deixa comigo! Agora você, Patati! Adotei. Até pouco tempo atrás a gente pensava que o lançamento do Patati Patatá era assim desde a concepção, mas há um tempo atrás eu descobri a cópia de aprovação do CD2. Explicando rapidamente o que é uma cópia de aprovação. Basicamente, uma marca ou artista encomenda um determinado serviço ou produto e a galera que fica responsável pela produção disso faz uma espécie de amostra do produto que foi encomendado para a marca ou artista que encomendou aprovar. Caso seja aprovado, serão feitas mais cópias desse produto para finalmente ir para o público, e à venda ao público. Mas caso não seja aprovado, o produto ele vai ser reformulado e ajustes serão feitos até ficar do agrado da marca. E isso se aplica perfeitamente para esse CD de teste que eu descolei, porque nele a arte do disco é diferente do lançamento convencional. E também que as músicas seguem o mesmo esquema do Baby Hits, sendo a primeira parte cantada pelo Patati Patatá e a segunda parte um karaokê. Fora que isso aí também conta com alguns cacos inéditos da galera da Plinta e também do Marcos e do Zé, convidando e chamando a criança pra cantar, incluindo um caco do Patatá calando a boca do Patati. Fica quieto, Patati! Deixa as crianças cantarem! Maravilha! Agora a borboletinha não vai mais cantar. Agora só vocês! Aparentemente a Plinta enviou essas 100 músicas nesse formato pro Rinaldi ou pra direção artística da Rinaldi Produções da época e os mesmos não aprovaram e deixaram o Patati Patatá cantando as duas partes da música mesmo. Além disso, o disco ele também é diferente, tendo mudanças nos posicionamentos dos elementos, a cor do volume 2 e o código que era para ser RM005/02 e que nesse disco aparece só como RM005. Voltando a falar do lançamento, se liga que agora tem bastante teoria, nada que for falado nessa parte do vídeo é 100% confirmado, mas vai fazer sentido, vocês vão entender. As 100 mais da pré-escola, tanto a 1 quanto a 2, elas provavelmente fazem parte de uma linha secundária de lançamentos da dupla, o que na verdade é fato, até então isso é verdade. E talvez por isso o método de vendagem desses kits era diferente dos convencionais, e até por isso que eles são bem raros hoje em dia. Até talvez pela pouca popularidade que a dupla tinha na época. Tem um mosquito aqui me rondando, eu vou acabar matando ele. Provavelmente isso aconteceu porque em paralelo à pré-escola 1, eles estavam divulgando o kit do DVD do Mundo Encantado. Então talvez o kit da pré-escola 1 era só uma desculpa para eles irem mais de uma vez no mesmo ano na mesma escola. Farmar dinheiro.
Pra quem não sabe, o Patati Patatá, eles iam só uma vez por ano em determinada escola pra divulgar o lançamento. Então meio que a criança ela só tinha aquela chance pra comprar o lançamento que estava sendo divulgado, pelo menos antes da Jimmy's. Outra teoria é que mesmo os shows em escola envolvendo crianças do berçário até o 4º ano, é talvez a pré-escola ser vendida só para as crianças do berçário até a pré-escola 2, no caso Jardim 2. Mas também é só teoria. E vale lembrar, né, novamente, vou só ressaltar, que não tem como a gente ter uma confirmação disso, porque meio que se a gente parar pra reparar, todos os lançamentos de 2005 do Patati Patatá são hiper raros hoje em dia. Como por exemplo, a versão de 2005 do DVD do Mundo Encantado, juntamente da Rir e Colorir, né, que os dois eram do mesmo kit, a maleta de carimbos, que não é 2004, é 2005, a pré-escola 1 e o relançamento. Todos eles têm mais ou menos o mesmo nível ali de raridade, então não tem como a gente tirar realmente essa conclusão de que a pré-escola 1 ela foi vendida paralelamente a outro lançamento. Bom pessoal, agora só pra gente encerrar a pré-escola 1, eu vou falar pra vocês algumas curiosidades do lançamento. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, deixa aí nos comentários que é pra gente saber também. A primeira curiosidade é da cópia de aprovação. Alguns diálogos que na versão final foram lançados como Todo Mundo, Agora Eu Quero Ouvir, originalmente na cópia de aprovação, era algo relacionado a só vocês convidando a criança pra cantar. Um bom exemplo disso é Os Escravos de Jó. Todo mundo! Só vocês! Exclusivamente no CD 3, a gente pode notar alguns erros, como por exemplo na lista de músicas, que no lugar da música Peixe Vivo tá listada a música Cachorrinho Está Latindo, que originalmente é do CD 1, tendo até o seu ISRC do lado da música. E mesmo quando a gente ripa esse CD, o nome errado se mantém no nome do arquivo. E nesse mesmo CD, a gente pode ver que de todas as 100 músicas da pré-escola 1, uma delas não é cantada pelo Patati Patatá, que no caso é a música Patinho na Chuva. Musicão, tá? Muito boa. Já está chovendo, na chuva vou brincar. Sou um patinho e quero me lavar. Quá, quá, quá. Não se sabe se os dubladores eles não gravaram essa música, se esqueceram de gravar, se esqueceram de colocar na música, ou se acidentalmente eles mutaram os vocais na hora da mixagem. Enfim. A terceira curiosidade é que originalmente a música História de um Balão se chamava História de um Balão, o que até faz mais sentido, já que história se resume a algo mais fictício. A quarta curiosidade é que essas músicas elas ainda circulam no mercado fonográfico, o que rende dinheiro para a Plinta até hoje, principalmente com o auxílio das plataformas digitais. A quinta curiosidade é que as capas desses CDs aparecem na abertura da turnê do Show de Alegria, curiosamente na moldura do kit da pré-escola 2. A sexta curiosidade é que esse álbum ele foi criado antes do novo acordo ortográfico de 2009, por isso que tanto a pré-escola 1 quanto a 2 está escrito pré-escola e não pré-escola, com o hífen. A sétima curiosidade são os ensaios presentes no lançamento, como por exemplo, esses dois ensaios que estampam o kit. Eles foram os últimos ensaios tirados por esses atores no começo de 2005. Muitos desses ensaios foram liberados recentemente no Instagram oficial do Patati Patatá, mas a primeira aparição deles foi nesse kit. Posteriormente, esses mesmos ensaios, esses exatos mesmos ensaios, foram incluídos na arte interna do relançamento do volume 2 de 2005. Ainda nisso dos ensaios, tem os ensaios que aparecem na contracapa, que o Patati foi tirado em 2002 nos ensaios do volume 4 e o Patatá nos ensaios de 2004 do Mundo Encantado. Vale lembrar também que esse círculo, né, essa estampa, o Patati, o Patatá e a logo em cima, foi utilizado na vinheta de copyright da Renault Produções, presente nos DVDs de 2004 até 2010. E também uma aparição não tão marcante desses ensaios é o menu das histórias engraçadas. Não é tão marcante porque meio que os ensaios estão com uma péssima qualidade, estão recortados de qualquer jeito. A oitava e última curiosidade que a gente tem pra falar é que algumas músicas elas possuem o mesmo instrumental, porém outra letra. Provavelmente fizeram isso para encurtar o tempo de produção, já que se tratavam de 100 músicas. Minha machadinha, minha machadinha. Quem te pôs a mão sabe?
E também um instrumental específico que foi reutilizado na pré-escola 2, que eu vou falar com mais detalhes agora. Mas antes da gente começar a falar da segunda coleção dos Baby Hits e também da pré-escola 2, a gente tem que falar do Karaokê Cedic, porque tanto as músicas da segunda coleção dos Baby Hits quanto da pré-escola 2 do Patati Patatá vieram desses CDs. A Cedic costumava lançar apenas livros, mas no começo dos anos 2000 ela quis inovar o seu catálogo e também começou a lançar CDs, DVDs, VHS, enfim, kits multimídia. Eles produziam para todos os públicos, mas assim como a Plinta, o foco deles era o público infantil e por isso criaram a marca Cedic Criança. Cedic Criança também foi o nome de um personagem deles, mas não se tem muitas informações nem foto. Os materiais eram lançados no formato de livro mais CD, ou livro mais DVD, ou mais VHS. E a Cedic já lançou produtos em parceria com muitas marcas, incluindo Turma da Mônica e a Plinta, que eu vou falar agora. Muitos projetos que tinham o nome Cedic Criança foram gravados pela Plinta, como por exemplo, Histórias da Bíblia, Melhores Histórias do Mundo, Histórias Emocionantes, entre vários outros. E todos os livros, eles vinham acompanhados de CDs, com fonogramas feitos lá pela galera da Plinta. E nesse meio de vários CDs, eles surgiram com o CD Karaokê Cedic. Provavelmente eles acharam interessante a ideia dos Baby Hits, no caso a primeira parte da música cantada e a segunda parte em karaokê. A Plinta talvez também já estava para fazer a sequência da pré-escola e daí decidiram unir o útil ao agradável. Mas o Karaokê Cedic ele não tinha a mesma logística da pré-escola. Ao invés de 4 CDs com 25 músicas cada, a Cedic lançou 12 CDs com 20 músicas cada e o livro com todas as letras, totalizando 240 músicas. Os fonogramas em si seguiam o mesmo esquema, mas o diferencial é que além de 140 músicas inéditas, nem todas elas eram cantadas pelo coral da Plinta. Muitas músicas têm só uma faixa de vocal, que normalmente é da Sara Regina, mas uma ou outra ali pode ser de outras pessoas da Plinta. Meus olhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca... Tá, Iago, mas por que você tá falando disso pra gente? Porque galera, a publicação original das músicas da pré-escola 2 foi nesses CDs da Cedic. Das 240 músicas, muitas ainda estão perdidas, mas nas encontradas a gente pode ver, ou melhor, ouvir, que as músicas da primeira pré-escola têm os instrumentais já finalizados, pelo menos a maioria esmagadora. E as músicas que futuramente foram incluídas na pré-escola 2, tanto do Baby Hits quanto do Patati Patatá, são na verdade demos das músicas, versões simplificadas, algumas até com um instrumento faltando, outro tom e etc. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré. Desci. Atirei vapor. Periquito Maracanã. O siri e o caranguejo são dois bichos engraçados. Pouquíssimas estão finalizadas. Que eu me lembro de bate-pronto, uma das poucas músicas com instrumental finalizado era o Cai-Chuva. De resto, eram outras versões. E embora no canal do Gustavo Sabino, que encontrou boa parte dessas músicas, esteja na descrição que o ano é 2008, foi descoberto que na verdade a publicação original desses CDs foi entre 2006 ou 2007. Enfim, eu acho que o que eu tinha pra falar do Karaokê Cedic tá falado. Vale ressaltar que como as músicas desses CDs eram tanto da pré-escola 1 quanto da 2, ainda existem 38 músicas que não entraram pra nenhuma das duas pré-escolas. Um exemplo é Caninha Verde, que foi descartada da pré-escola 1, no caso também não entrou, não passou na seleção de repertório, e Coelhinho dos Olhos Vermelhos, que foi descartada da pré-escola 2. Eu plantei caninha verde a 7 palmos de fundura. Quando foi de madrugada a cana tava madura. De olhos vermelhos, de pelo branquinho.
Essa a gente tem quase certeza que era pra ser da pré-escola 2, tanto do Patati Patatá quanto Baby Hits. Porque se a gente perceber, a música ela tá praticamente finalizada, tanto que é uma das poucas que tem o coral pronto cantando. A música tá pronta. Provavelmente tiraram porque descobriram que não era domínio público. Enfim, deu uma treta com essa música aí, uma galera rodou, inclusive a galinha pintadinha. E agora, só pra gente ter o contexto exato, eu vou falar da segunda coleção dos Baby Hits. Simbora. Esse aqui foi o primeiro lançamento da versão dos Baby Hits. Esse sim foi o primeiro a conter as músicas da pré-escola 2. Foi a primeira sequência lançada com as músicas finalizadas. Foi bem no começo de 2007 esse aqui, tá? Não se tem muita informação sobre esses CDs, mas muito provavelmente eles foram lançados de forma independente pela Plinta. Se tinha alguma parceria, muito provavelmente era da Nel, que também lançou essa versão dos CDs. Mas também existiu um kit que foi lançado em parceria da Plinta com uma tal de DTC. Não se sabe ao certo o ano de lançamento dessa versão, porque não se tem muitas informações. Mas uma curiosidade é que nessa versão da DTC, a primeira música do CD1 é o Peixe Vivo, que originalmente pertencia à primeira coleção dos Baby Hits. Assim como na 13ª música do terceiro CD, que é Bonequinho de Pau, que tirou o espaço das músicas Na Bahia Tem e A Minha Velha. Outra curiosidade é que nessa segunda coleção não existem os cacos da galera da Plinta convidando a criança para cantar. Todos os 100 fonogramas só tem cantado a primeira parte, a parte das melodias, e a segunda parte é completamente só instrumental. Mas agora, sem mais delongas, vamos pra parte que o Patati Patatá entra nessa história. E tamo aí, depois de muito tempo, a gente chegou na famigerada pré-escola 2. Bom, gente, a produção da 2 foi bem mais simples que a da 1, até porque na 1 o projeto ele ainda tava meio que sendo modelado. Na 2 já foi algo bem mais concreto. Na produção, a seleção do repertório foi um pouco mais ampla, já que além das 100 músicas que foram pro lançamento, ainda tinham mais 40 lá do Karaokê Sedic. A gravação ocorreu do mesmo jeito que a pré-escola 1, no caso eles gravavam só a primeira parte da música, e daí o mixer copiava e colava na segunda. Quanto aos cacos, eles não são nem um pouco parecidos com o da pré-escola 1, já que na pré-escola 1 eram cacos meio que pré-gravados que foram sendo reutilizados várias vezes durante as músicas, tanto que tem, sei lá, umas 10 músicas que o Patatá fala a mesma coisa, fora que sempre era algo aleatório ou redirecionado à criança cantar. Na pré-escola 2, os cacos eles se tornaram diálogos entre os personagens e tendo a ver com o tema da música. Essa moda vai pegar, Patati! Ou se vai, Patatá! A moda... Oh, gente, Patati! Olha só, eu tô vestidinho de marinheiro! Tá bonitinho, Patatá! Ei, Patati, você sabe fazer biquinho de peixinho? Gloob, gloob! Nossa, que legal, Patatá! Ganhei! A gravação com a voz do Patati Patatá provavelmente aconteceu depois da gravação das músicas do Castelo da Fantasia, lá pra maio de 2007, mas esse daí é um chute muito vago, é baseado em nada. Finalizando a parte da produção musical, todas as músicas da pré-escola 2, elas foram feitas pelo maestro Zaka, ou Alexandre Zacarias, pros menos íntimos. Ele que fez os arranjos, teclados, baixos, baterias e programação digital das músicas, enquanto a guitarra ficou com Vanderlei Bill. E novamente, as músicas também foram vendidas para outros projetos, alguns que rendem dinheiro pra Plinta até hoje. Agora, as artes desse lançamento contaram com uma ajuda extra, já que na época a Last Frame era quem fazia a maioria das artes e identidades visuais da dupla, com exceção dos desenhos do Patati Patatá, que eram feitos pelo Dário Bettencourt ou Bittencourt, da Artwork, e alguns outros que eram feitos por um artista desconhecido, provavelmente. Então, a produção das artes da pré-escola 2 já contava com um profissionalismo a mais, deixando de lado a simplicidade dos CDs da pré-escola 1 e trazendo o que, na minha opinião, é um dos lançamentos mais bonitos do Patati Patatá. Fora que esse lançamento ele contou com renderizações 3D, como o ônibus, que tinha tanto seu formato comum quanto o formato do kit em si, e também o losango, que tem os ensaios do Patati Patatá dentro. Vale lembrar que eles variavam na aparição dos ensaios. Então é bem notável o salto de produção que teve da pré-escola 1 para 2, pelo menos nas artes. E assim como a pré-escola 1, esse também é um lançamento que faz parte de uma linha secundária de CDs do Patati Patatá e foi vendido nas escolas paralelamente ao Castelo da Fantasia. Isso é quase certeza, diferentemente da 1. A pré-escola 2 ela foi lançada por volta de setembro de 2007, tanto nas escolas quanto na loja virtual da marca, a Jimmy's. Tanto é que foi no dia 23 de setembro de 2007 que ela entrou oficialmente pro catálogo do site.
A 1 também entrou, mas eu não citei antes porque demorou pra ela ser incluída numa loja virtual. E mesmo sendo vendida por pouco tempo e fazendo parte de uma linha secundária de lançamentos do Patati Patatá, no começo de 2008 a Pré-Escola 2 ela tava entre os produtos mais vendidos na Dimes, juntamente da Pré-Escola 1. Porém ganhando dela. Essa repercussão toda aconteceu por causa das professoras, que consumiam muitos desses projetos focados num público pré-escolar, no caso crianças com menos de 6 anos, para educar e entreter essas crianças durante as aulas, né? Professoras de creche, berçário e prezinho. E como a pré-escola tem literalmente pré-escola no nome, isso chamou a atenção das professoras. A Pré-Escola 1 acabou que surfou nessa onda, já que na época da 2, os blogs estavam em alta. E nisso tinham os blogs de professoras e pedagogas, que compartilhavam o conteúdo que elas passavam para os seus alunos e para outras professoras também se inspirarem e passarem para os seus. O que impulsionou a venda de ambas as pré-escolas, mesmo que algumas professoras colocassem o download dos scans e das músicas dos CDs. O que na teoria é ilegal, né? Porque na época os CDs ainda estavam em circulação. Mas diferentemente da Pré-Escola 1, que tinha um scans por toda parte, tanto da capa quanto o encarte contra a capa, disco, links pro download das músicas, várias pastas no ForShared, provavelmente pelas músicas da 1 serem mais conhecidas e populares, a 2 não teve essa mesma sorte e acabou por se tornar uma das maiores lost medias do Patati Patatá. Na época, os sites que a galera colocava as músicas e scans da Pré-Escola 2 funcionavam normalmente, mas com o passar do tempo, os sites foram trocando de URL, sendo derrubados, servidores encerrados e assim quebrando os links que levavam para o download das músicas da Pré-Escola 2. Ao todo, eu encontrei uns 2 sites que faziam isso, cada um levava para um link diferente, porém, ambos quebrados. A diferença é que um deles tinha a foto da capa do encarte da Pré-Escola 2 e o outro tinha um scan dos 4 CDs, sendo a capa e o disco lado a lado, ambos em péssima qualidade. Por muito tempo, era só isso que tinha da Pré-Escola 2 na internet, 2 links quebrados e scans de péssima qualidade. Inclusive, como os links eles eram quebrados, a gente não sabe se o download ele era só das músicas ou se era das músicas e dos scans, assim como a maioria dos downloads da Pré-Escola 1. Eu acredito que sim, até porque no blog de uma outra professora tinha um scan péssimo e bugado da contracapa do CD4. E até o momento dessa gravação, esse continua sendo o único scan disponível da contracapa. Voltando pro que eu tava dizendo, isso era tudo que a gente tinha. Um tempo depois, apareceu no Mercado Livre um anúncio do CD1, o que nos gerou mais uma imagem. Mas ainda assim, era pouco. Alguns fãs encontraram algumas músicas soltas e perdidas no ForShared em pastas pedagógicas ou até pastas pessoais dos usuários. Mas no total, não passava de 20 músicas encontradas. Na verdade, acho que eram bem menos. E nesse meio todo, ainda tinham 3 músicas que não estavam na coleção Baby Hits, que eram As Taizanquinhas. Na verdade, essa música ela até tinha no CD, mas era uma tiragem bem específica. Boi Marruá e As Ondas do Mar. Mais pra frente eu falo delas. Até que em 2024, o Gustavo Sabino encontrou as músicas do CD 1, 2 e 4 e postou pra comunidade. Até que foi uma euforia, mas durou pouco, porque não tinha o CD 3. Então a euforia dos fãs não foi tão grande assim. E adivinha onde o Gustavo Sabino encontrou as músicas? No ForShared. Tava na nossa cara esse tempo todo. O ruim é que o nome dos arquivos não eram nada intuitivos, então ficava muito difícil de assimilar. Na verdade, vendo hoje em dia não tá muito difícil não, mas os outros downloads que tinham da Pré-Escola 1 era tipo as CMAs da Pré-Escola CD 1, 2 e 4 baixar. Mas pouco tempo depois, um fã-clube postou as músicas do CD 3. Nem ideia de onde ele tirou isso. Reza a lenda que um outro fã achou num CD pirata, mas eu não sei se essa história é muito verdade não. Eu não sei se o fã-clube ainda existe, se tá com outro nome, ou se é o mesmo nome mais outro dono, enfim. Quem postou na época foi o Arquivos Patati Patatá. Depois o Danilo pediu as músicas em MP3 pra ele e mandou pra mim. Só que recentemente eu fui procurar esse CD na internet e ele só sumiu de novo. E quanto aos scans, a gente não tem nenhum avanço no momento. Bem, eu até ia falar de como esses CDs chegaram em mim, mas isso entra mais na minha história do que na história da Pré-Escola 2 em si. Então eu vou pular direto para as curiosidades, já que a maioria das coisas que eu tinha pra falar da história disso já foi falado. A primeira curiosidade é que as músicas do lançamento do Patati Patatá seguem uma ordem diferente do lançamento do Baby Hits, tendo algumas músicas trocadas até de CD. E na minha opinião, a tracklist do Patati Patatá tá muito melhor. A origem das músicas das Taizanquinhas, Boi Marruá e As Ondas do Mar eram desconhecidas, já que nenhuma delas estava no lançamento do Baby Hits, com exceção das Taizanquinhas que, como eu falei, estava numa tiragem específica. Enquanto eu pesquisava as informações desse vídeo, eu descobri que Boi Marruá e As Ondas do Mar
fazem parte daquela parcela de músicas ainda não encontradas do Karaokê Sedic, já que o Nicolas ele me mandou um PDF que o Gustavo Sabino fez com todas as listas de músicas, e tava lá, Boi Marruá e As Ondas do Mar. No Baby Hits, as músicas que estão no lugar delas são Eu Tenho Uma Bonequinha, Boi da Cara Preta e Peixinhos do Mar. No caso, as equivalências, tá? Porque não é nem a mesma posição nos CDs. No CD4, mais especificamente na música A Canoa Virou, o Marcos Fiel, ele até faz a voz do Patatá, mas só na primeira parte da música. Quem canta a segunda parte é o Carlinhos Pônei. A gente não faz ideia do porquê, talvez era algum tipo de voz guia e daí a gravação do Marcos ficou ruim, sei lá. Mas é isso aí. A canoa virou, foi pro fundo do mar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Ah, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a menina lá do fundo do mar. Ah, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a menina lá do fundo do mar. A quarta curiosidade é que a música Samba Lelê tem o mesmo instrumental de Todo Mundo Chegou da Pré-Escola 1, tendo apenas o tom do instrumental alterado. Agora eu quero ver, Patati, todo mundo no Samba Lelê! Samba Lelê tá doente. Todo mundo chegou. A quinta curiosidade é que 10 das 100 músicas da Pré-Escola 2 fazem parte do CD Patati Patatá Volume 6 lançado em 2004. Originalmente elas foram feitas pro Patati Patatá mesmo, mas com as versões do Karaokê Sedic, dá a entender que pra Pré-Escola seriam feitos novos instrumentais dessas versões, o que acabou não acontecendo na versão final, utilizaram as gravadas em 2003 mesmo. Jacaré foi à cidade, mas não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira velha pra comadre se sentar. Jacaré foi à cidade, mas não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira velha pra comadre se sentar. A sexta curiosidade é que alguns desenhos presentes no encarte da Pré-Escola 2 foram redesenhados em 2011, mas ainda assim aparecem na forma original em alguns lançamentos, como por exemplo o álbum de figurinhas e o livro de 365 histórias. Falando no álbum de figurinhas, isso já emenda a sétima curiosidade. Alguns assets da Pré-Escola 2 aparecem no álbum de figurinhas, como as notas musicais, respingos de tinta ou também a logo Patati Patatá, que foi incluída num lança-águas e numa garrafa da época. Engraçado que essa garrafa é uma junção de elemento muito estranho. É a logo da Pré-Escola, o fundo do Ar da Folia e os ensaios do Coletânea. A oitava curiosidade é que esse é o único álbum do Patati Patatá a ter 5 logos, sendo 2 diferentes e 3 variantes. A logo principal da Pré-Escola 2, na verdade, é a que aparece no disco. Só que por conta da capa, tiveram que puxar o volume 2 um pouco pro lado por conta do chapéu do Patati. E na contracapa, o Flávio Ribeiro ele teve que diminuir um pouco a tinta verde para não invadir o espaço da capa, que na verdade já até invade, imagina se a tinta verde fosse maior. E aí entra a logo do kit, que tem a versão do kit e a versão do encarte, que é uma versão completamente horizontal dessa logo. A nona curiosidade é que o ônibus 3D virou produto 4 anos depois, quando foi lançado o Fofomóvel. Nele a gente pode ver nas janelas as crianças da pré-escola e o Patati Patatá dirigindo o ônibus. Desenhos esses que são de 2007, com exceção do Patati Patatá. Os desenhos do Patati Patatá provavelmente foram desenhados em 2009, no mesmo lote de desenhos do Volta ao Mundo. E uma coisa curiosa é que no Fofomóvel quem tá dirigindo o ônibus é o Patatá, o que na verdade vai contra a pré-escola 2, porque quem dirige o ônibus originalmente é o Patati. Décima curiosidade. Essa é a única foto que a gente tem da Pré-Escola 2 sendo vendida nas escolas. Pra vocês terem noção, ela é tão rara que só tem uma foto dela sendo vendida em escola e ela ainda é de um acervo pessoal, ela nem é uma foto pública. Inclusive, só um adendo, a decoração de São João não quer dizer nada.
Eu conversei com alguns ex-atores e eles disseram que era bem comum ter uma decoração fora de época. Eles falavam que vira e mexe virava até decoração da escola mesmo. Certeza que depois dessa vai aparecer umas 1000 fotos da pré-escola por aí. A 11ª curiosidade é que a ordem de cores dos CDs em comparação com a pré-escola 1 é diferente, já que a pré-escola 1 segue a ordem de cores: amarelo, azul, rosa e verde, e a pré-escola 2 segue amarelo, azul, verde e nesse caso, vermelho. O que é curioso, já que no arquivo digital da capa do CD4, o fundo é salmão. Só que daí, nas fotos e impressão, o fundo acabou ficando um rosa meio avermelhado. Tá bem na linha tênue entre o rosa e o vermelho. A 12ª e última curiosidade que eu tenho pra falar é que na versão estendida da música Boi Barnabé, a mixagem dos vocais é diferente, dando pra ouvir bem mais a voz do Patatá do que do Patati. E também tem um pianinho bem baixinho antes da música começar. Detalhe esse que só é percebido com mais clareza na versão isolada da pré-escola 2, mas que também existe na transição do Pupurri gravado em 2003. Careca. Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Na fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Sabe ele está. A minha velha tem um pintinho, a minha velha tem um pintinho, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu. E já que eu tô falando de música, vamos falar sobre as versões originais das músicas da pré-escola. Bom, a maioria esmagadora das músicas da pré-escola 2 foram adaptadas, mas foi uma adaptação que mudou boa parte da letra, já que as versões originais de muitas músicas são bem diferentes da gravação da pré-escola. Como por exemplo a música Dominó, que originalmente se chama Dois Passarinhos e na música se fala Dominé. Lá vem seu Juca, que originalmente o Juca se chama Joaquim e a música fala de uma barata na careca do vovô. O Vapor da Cachoeira, que a música fala arriba o pano ao invés de levanta a corda. Mais uma boneca que teve 2 versos removidos. 2 Feijão com Arroz, que creio eu que vocês conhecem a letra original. Ó Menina, que originalmente se chama Você Gosta de Mim. A Minha Velha, que originalmente se chama O Pintinho Pio, não fala de velha e na verdade a música tem muitos mais animais. Jacaré Foi a Cidade, que originalmente é uma parlenda e nem fala de jacaré. E pra finalizar a música das pré-escola 2, tem também uma que eu achei bem interessante, que é o da Abóbora da Melão, que originalmente se chama Vai Abóbora, Vai Melão, e tem essa letra aqui. Caso vocês queiram tirar um print aí e comparar, essa é a letra original e essa é a letra que tá na pré-escola 2. Mas vale lembrar que essas músicas, elas são cantigas populares, então existem diversas versões espalhadas pelo Brasil. Então a adaptação feita pela galera da Plinta pode ter sido baseada em outras versões das músicas. E isso acontece bastante nas músicas da pré-escola 1 também, como por exemplo a música da Barata. Existem zilhões de versões por aí, porque essa música dá pra fazer muitas rimas. Inclusive entre as pré-escolas tem versões diferentes dessa música. A 1 tem a Barata Diz Que Tem e a 2 tem a Barata Mentirosa. Outra música que muda na original é a Machadinha. Fácil de encontrar a original na internet e lendo a original dá pra saber porque que a galera da Plinta encurtou a música. Marcha Soldado, que originalmente não tem a parte do 2 Feijão com Arroz. Alecrim Dourado, que originalmente é bem mais longo também. E o Meu Galinho, que tem um final feliz, porque na versão original o eu lírico encontra o galinho lá no sertão do Ceará. E também tem outras várias músicas com versões diferentes por aí. E também tem músicas que tem a mesma melodia, porém outra letra. Tipo as letras do alfabeto, que tem o ritmo dos escravos de Jó. O Casamento do Pato, que tem o ritmo do Sapo Não Lava o Pé. Pai Francisco, que tem o ritmo do Pintinho Amarelinho e por aí vai. E bom, tudo que eu tinha pra falar já foi falado.
tudo de todas as pré-escolas, de origem, etc. Então eu queria reservar esse momento do vídeo para dar algumas menções honrosas. Eu ia falar especificamente sobre cada, só que daí ia ficar muito distoante do tema do vídeo, que era só falar da pré-escola 2. Então eu vou ir falando só os projetos, alguns vários que foram incluídas as músicas dos Baby Hits, né, no caso da pré-escola. Aqui eu vou ler uma colinha, tá, porque eu não consegui decorar tudo. Mas alguns dos projetos são Sucessos da Minha Escolinha, Caixinha de Sonhos, o CD de 2005 do Bom Dia e Companhia, Criança Alegria, que foi lançado em parceria com o Teleco Teco. No caso, 50 músicas dos Baby Hits e as outras 16 são a da escolinha do Teleco Teco, pelo amor de Deus. Não vai sair por aí falando que teve Baby Hits na voz do Teleco Teco. O relançamento do Karaokê Sedic, chamado de Hits Infantis, que tinha até livro com a partitura das músicas e algumas músicas a mais. Uma versão dos Baby Hits de Portugal, lançada pela Vidisco em 2010, que não tem nenhuma relação com a Plinta. Vidisco, inclusive, que tinha alguma coisa relacionada a uma cópia do pintinho amarelinho da galinha pintadinha. Esses que eu falei e vários outros projetos também tiveram as músicas, né, os fonogramas das 100 mais da pré-escola, tanto da 1 quanto da 2. São muitos, então eu não consegui falar todos. Claramente eu deixei algum de fora, até porque tem vários que a gente nem sabe que existe, né? E também não tem como citar aqui especificamente sobre elas, até porque o vídeo, creio eu, que já esteja bem longo. E do Patati Patatá também teve, a partir de 2016, o melhor da pré-escola, uma calúnia ao lançamento original, tá? Só queria deixar isso, péssimo. Enfim, sem mais delongas, vamos pro encerramento. E é aqui que eu deixo vocês. Rapaziada, eu espero que vocês estejam gostando dessa minissérie que a gente tá fazendo da pré-escola 2. E eu vou aproveitar aqui o final do vídeo também para ressaltar algo que foi falado lá no começo. Esse ia ser o último episódio. A gente fez a postagem falando que seriam 3 episódios iniciais. Porém, ainda não acabou. Dia 13 de junho vai sair o último episódio, né? Como eu disse, por enquanto vai ser o último dessa saga aí da pré-escola 2, que vai ser contando o que vocês mais querem saber. Eu não vou falar, dia 13 a gente vai descobrir. Inclusive eu vou gravar ele logo depois desse. Muita gente que tava na call aqui já saiu, inclusive acho que eu vou ter que gravar sozinho. A gente pede que vocês deixem o like não só nesse episódio, mas nos outros também, já que deu muito trabalho pra fazer todos eles. Esse eu acho que de todos foi o TCC mais completo da história da galeria. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o dia 13, o dia do nosso último episódio. Um beijo pra vocês e tchau.